Graças a Deus. Meus amados, nós vamos dar continuidade ao comentário sobre o nosso credo, o credo assembleiano. E hoje nós vamos comentar, sempre lembrando que o comentário é bem sucinto, porque o assunto que está dentro de cada um desses artigos é um assunto bem extenso, né? Bem vasto, e está dentro de uma doutrina bíblica que, e alguns artigos abrangem até mais do que uma doutrina bíblica, como é o que nós vamos tratar hoje. Fosse dissecado esse artigo 3º do nosso credo, nós estaríamos tratando de mais de uma das doutrinas básicas da Bíblia. Então, é um assunto que, para ser esgotado, demandaria um tempo bem grande de estudo, e nós vamos fazer apenas considerações, né, de modo assim sintético, panorâmico, a respeito. O artigo, eu quero ler o artigo 3º do nosso credo, para que você já vá se familiarizando, né? Você que está acompanhando desde do último encontro nosso, você já deve ter tomado nota. E para quem está chegando agora, nós já falamos no primeiro artigo da nossa fé na inspiração da Bíblia divina, né? Plenária e verbal. No segundo artigo, em um único Deus que existe em 3 pessoas, né? A chamada Trindade. E hoje o 3º artigo diz que nós cremos no Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, que é plenamente Deus, que é plenamente homem, na sua concepção virginal, em sua morte vicária e expiatória, em sua ressurreição corporal e em sua ascensão vitoriosa aos céus, como Salvador do mundo. Quero ler o Evangelho escrito por Lucas, capítulo 1, versículos 26 em diante. Lucas, capítulo 1, versículos 26 em diante. Quero ler para nós fazermos algumas considerações. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, se perturbou muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria aquela. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus.
E eis que em teu ventre conceberás, e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço o homem? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Amém. Meus amados, nós temos aqui neste artigo algumas declarações, né, de como nós cremos em Jesus. E a primeira coisa que o artigo destaca é Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. Todos nós sabemos que o termo unigênito significa filho único, né? Significa filho único. O Senhor Jesus é, portanto, o único filho legítimo que Deus tem. É simples de entender isso, muito simples. Todo ser humano, ele é resultado de uma concepção, né? Hoje existe aí os avanços, as fertilizações in vitro e por aí vai, né? Mas nós queremos deixar isso aí de lado e pensar numa situação natural, né? Natural, não vamos fazer discussão sobre esses avanços aí das ciências, não. Não que a gente não respeite, não até admire essa questão, mas vamos pensar numa situação natural. Um homem e uma mulher, ou devo até dizer, o processo de concepção é quando o espermatozoide alcança o óvulo maduro, né, da mulher. O espermatozoide é do homem, ele alcança o óvulo maduro da mulher, e aí se dá essa, né, fecundação, e a partir daí vai nascer um novo ser humano, né? Esse é o processo natural, né? Então, o texto bíblico que nós lemos, ele mostra claramente que Jesus Cristo é Filho de Deus, seguindo isso que eu acabei de dizer. Esse espermatozoide que fecunda lá no óvulo maduro da mulher, segundo isso aí, né? Está muito claro aqui no texto. Quando a Maria interrogou ao anjo: como? Eu sou virgem, eu nunca tive contato com qualquer homem, como eu vou, né, conceber um filho no meu ventre? Como é que eu vou dar à luz um filho, né? Essa expressão, dar à luz, já é o nascimento, né? Então, mas tudo começa com a concepção. Ela pergunta, ela quer que o anjo explique para ela. E o anjo explica. Ele diz: olha,
o Espírito Santo virá sobre ti. O Espírito Santo chegará, à sombra do Onipotente, te cobrirá. Então, tecnicamente falando, se é que eu posso usar essa expressão, Deus, vou explicar aqui do miúdo, Deus, onde precisava de um homem, esse homem sai de cena e Deus é que entra em cena, Todos nós sabemos que lá na dimensão do celestial, Deus, anjos, nós sabemos que para lá não se tem sexo. Sexualidade tem a ver com o ser humano aqui, Quando se fala de seres celestiais, não existe sexualidade, isso fica muito claro. A Bíblia diz que no céu nós seremos como os anjos, e aí não se falará de sexo. Anjo não tem sexo. A Bíblia deixa isso bem claro, Então, portanto, só aqui entre nós, os seres humanos, por conta da necessidade da reprodução, é que existe a sexualidade, Então, a Maria, uma ser humana, Ser humana, então, uma mulher normal, poderia ser engravidada por um homem, No caso, o seu marido, ela já estava só nos dias de se juntar ao marido, mas ela já estava casada. Só que o costume lá da época respeitava isso, uma quarentena, Antes de se juntar, ficava em quarentena. Quarentena agora nós estamos bem acostumados que é isso, Então ela ficava numa quarentena depois de casada, para depois da quarentena se juntar ao esposo. Então ela estava nesse momento e o anjo chega e diz, vai dar à luz. Aí ela disse, não, como? Se eu ainda nem me juntei com o meu marido, Então, aí o anjo diz, será uma obra de Deus. Então, Deus, Deus pega e coloca essa semente lá no útero dela, para alcançar esse óvulo maduro lá. Deus pega essa semente e coloca lá. Ora, já está claro que Deus não tem sexo. Então, não é que houve uma relação sexual. Impossível, Deus não tem sexo. Deus é espírito. O que é que Deus fez? Um milagre. Ele colocou, aí a pergunta é, Deus pode fazer isso? Ora, claro que pode. É Deus, o Senhor Todo-Poderoso. O anjo disse, o Altíssimo, o Espírito do Senhor. É isso, Então, ele pegou e colocou lá a semente. Ele colocou a semente. Isso fica muito claro quando a gente lê lá na carta na primeira carta de João, a gente fica muito claro isso, Que era a semente de Deus. Então, por isso, quem é o pai da criança? Essa expressão é muito conhecida, Quem é o pai da criança? Deus. Por isso, o pai do menino é Deus, porque foi Deus quem colocou a semente lá no útero dela, lá para fecundar naquele óvulo maduro. Por isso. Então, por isso ele é o Filho de Deus. Essa expressão Filho de Deus, ela traz a necessidade de nós analisarmos duas coisas. Isso dentro do texto bíblico. Dentro do texto bíblico. Eu normalmente não faço aqui leituras de versículos, porque não vai dar tempo. Aqui é um comentário rápido, não vai dar tempo para estar lendo. Mas dentro do texto bíblico, quando nós falamos que ele é Filho de Deus, aí nós vamos considerar duas coisas, A humanidade de Jesus. Vocês já ouviram a expressão, o Jesus histórico. Já ouviram essa expressão? O Jesus histórico. Quem é o Jesus histórico?
é esse Jesus que nasceu da Virgem Maria, que viveu aqui no meio da humanidade por lá para uns 2000 anos atrás. Então esse Jesus que aparece na história, inclusive ele é um marco na história da humanidade. A história da humanidade é contada assim, antes dele e depois dele, né? Ele vem, então é muito claro. Então esse Jesus, esse menino que nasceu lá, ele é filho de Deus, né? Do ponto de vista humano, Jesus é filho de Deus. Do ponto de vista humano, todo ser humano não tem um pai, pois Jesus era filho de Deus. Na sua encarnação, na sua humanização, ele foi gerado no ventre de Maria, uma virgem. E quem é o pai? Deus, num processo totalmente sobrenatural. O óvulo maduro é da Maria. A semente foi Deus que colocou lá. Então, procura quem é o pai. É o José, que é o marido dela. Não, José queria até largar. Quando José soube que ela estava grávida, ele queria até largar. Ele disse, não pode, eu não. Então ele negou logo, porque realmente ele não é o pai, né? Deus tomou emprestado. Empresta aqui tua mulher, José. E tanto que o anjo foi lá e diz, não te apavora, não fica, não é? É coisa de Deus. É Deus que está tomando aí emprestado o ventre, o útero da tua esposa para trazer, para cumprir o que está lá no profeta Isaías 7,14, né? A virgem conceberá, este é o sinal de Deus, diz Isaías. Então, o Senhor agora vai cumprir essa palavra, essa promessa, e ele está entrando aí com a permissão que ele tem mesmo, né? E tua mulher foi escolhida, e aí não dá nenhum problema. É verdade que depois, nos dias de Jesus, né, houve quem acusasse ele de ser filho de prostituta. Teve tudo, tem engraçadinho para tudo enquanto, né? Esses engraçadinhos que a gente vê hoje, sempre existiram esses engraçadinho, mais atrevido, mais debochado. Jesus foi chamado por alguns lá, daqueles que debatiam com ele. Alguém se atreveu a chamar de filho de prostituta, porque sabia que não era do José, sabia que ela engravidou antes de se juntar ao José. Mas nós que não somos engraçadinhos, nem debochados, nós que lemos a palavra de Deus e recebemos como uma revelação de Deus, nós que cremos que Deus é o Senhor, o Criador, é todo poderoso, nós recebemos como essa verdade. Nós cremos em Deus e nos seus milagres. E aqui nós temos o milagre da concepção. Louvado seja o Senhor. Cumprindo o que o profeta já tinha dito. Então, Jesus, ser humano que ele era, não nasceu bebezinho, né? Daqui a pouco ela não sentiu as dores de parto. A Bíblia fala do José procurando um lugar para Maria dar à luz a criança que estava com dores de parto. E até que deu à luz lá na manjedoura e nasceu o bebezinho. E todos conheceram Jesus. Ele aparece lá bebezinho, depois ele aparece com 12 anos de idade. E aí depois ele aparece lá pelos 30 anos para ser batizado. Ele tem depois os seus irmãos que a Maria teve depois que ele nasceu. Ele tem uma família ali. Por aqueles que respeitavam a família, ele era chamado de filho do carpinteiro. Ainda que naquela expressão significa que eles não estavam recebendo ele como alguém especial, mas recebiam ele dentro daquela família. E aí eu estou mostrando que ele foi conhecido, como diz o texto, conhecido como figura humana.
Então, este ser humano, Jesus, seu pai, Deus. Né? O outro aspecto, quando o texto bíblico, o próprio anjo, quando ele diz aqui, ele será chamado Filho do Altíssimo. Aqui está falando de uma outra coisa. Olha aqui no nosso credo, aqui o que nós cremos, diz que ele é plenamente homem e plenamente Deus. Né? Plenamente Deus. Só para voltar um pouquinho, falando da concepção, depois que Jesus nasceu, né? E aí eu terminei de falar aqui que a Bíblia mostra ela tendo as dores, e ele certamente nasceu de um parto normal, não é? E aí depois ela teve outros filhos, embora alguém queira questionar, mas a concepção é virginal. A concepção é virginal, né? Depois da concepção, aí ela teve o seu contato normal com o seu marido e construiu uma família de outros filhos, e é assim que nós cremos, né? Muito bem. A expressão do anjo, quando ele diz filho de Deus, aí nós vamos olhar na Bíblia, né? Eu posso até ler aqui, deixa eu pegar João, Evangelho de João, por exemplo. Agora estou falando que Jesus não era apenas ser humano, né? Ele era um ser humano, filho da Maria, o pai dele, Deus, né? Mesmo como ser humano. O pai de Jesus era Deus, né? Jesus não era filho de José, a não ser considerado, porque fazia parte ali da meninada, né? Então, considerado. Mas ele era filho de Deus. Ele não era filho de José. E eu estou falando do ser humano. Mas ele também traz uma outra coisa que a gente precisa entender sobre esse filho de Deus, é que ele traz uma outra natureza. Ele traz a natureza humana, 100%, né? Mas ele traz uma outra natureza. Nós, olhando aqui para o texto de João, no capítulo 5, é João capítulo 5, acho que eu disse 10, mas é porque eu estava com a passada muito longa, né? Deve ser o capítulo 5, a partir do 16, ó, João, Evangelho, capítulo 5, a partir do versículo 16, diz assim, ó: e por essa causa, os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Ó, meu Pai, né? Trabalha até agora e eu trabalho também. Olha a reação dos judeus aqui, quando ele diz isso. Versículo 18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Aqui está, na expressão de Jesus, quando ele diz, ó, o meu Pai, aí Jesus está revelando agora uma natureza divina. Uma natureza divina. O texto deixa bem claro. A expressão usada por Jesus lá, quando ele diz, meu Pai, se referindo a Deus, ficou tão clara para os seus
interlocutores ali, ficou tão clara que ele estava se dizendo ter a mesma natureza de Deus. Então aqui fica muito claro. E nas diversas passagens da Bíblia que toca nesse assunto, sempre fica claro. Lá na declaração do anjo, quando ele diz ele será filho do Altíssimo, está implícito isso aí, de que ele vai trazer a natureza de Deus. Aqui nesse texto, observe como queriam até matá-lo por isso. Quando a declaração lá do Pedro, né? Tu és o Cristo, lembra? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Ali ele estava dando uma declaração de que Jesus era Deus, né? E o próprio Jesus ainda disse, essa declaração aí é a que o meu Pai fez. E o Pai fez essa declaração, ele disse, ó, esse é o meu filho amado, não é? Então Jesus era Deus e era homem. Deus 100% e totalmente Deus. Homem 100% e totalmente homem. As duas naturezas em uma única pessoa. Isso é difícil de entender? Deve ser, né? Deve ser difícil, né? De entender. Deu muitos problemas isso dentro da cristandade, deu, né? No ano 451, fizeram lá um concílio, se eu não me engano, na Calcedônia. Fizeram um concílio porque havia alguns que eram seguidores lá de um certo docetismo, e eles não aceitavam que Jesus fosse homem, né? Jesus fosse homem. Não é homem. Eles imaginavam que Jesus fosse assim uma espécie de fantasma. Em todo lugar que olhasse Jesus para eles lá, esse pessoal, era como se as pessoas estivessem olhando uma imagem projetada, como se fosse um holograma, né? Uma imagem projetada, mas se você fosse lá e tentasse pegar, não conseguiria. Eles acreditavam que era assim. Mas isso fica tão assim, né? Essa ideia já nasce morta, porque a gente olha Jesus sentado, conversando, pedindo água, bebendo, comendo, e as pessoas triscando nele, mostra a gente encostando a cabeça nos seus ombros, no seu peito. Então eu não sei nem por que se imaginou isso, que Jesus era uma imagem projetada e não era um ser, um corpo real. De acordo com a Bíblia, isso é coisa do demônio, e duvidar da natureza do corpo humano de Jesus, né? Tanto que João diz que todo aquele que é de Deus reconhece que Jesus veio em carne. Se negar a humanidade de Jesus, esse espírito não é de Deus. Nem a humanidade de Jesus e nem a sua divindade podem ser negadas. Nós temos que reconhecer, e a Bíblia mostra isso, que Jesus tanto era humano, 100% humano, como era Deus, 100% Deus, né? Então tinha outros lá que pensavam assim, não, Jesus não é, eram os monofisistas, uma coisa assim, né? Jesus não, ele não é 100% nem uma coisa e nem outra. Ele é aí não dá para ser nem totalmente Deus, nem totalmente homem. Então chegou lá esse concílio da Calcedônia, lá 451, e estudaram, analisaram e tudo, e disseram, não, Jesus é, de acordo com o que nós estamos vendo aqui nas Escrituras, ele é
100% homem, 100% Deus. Louvado seja o Senhor para sempre. Então aqui no nosso credo é isso que está. O Filho unigênito de Deus, né? E aí eu vou voltar um pouquinho, porque eu falei dele, Filho de Deus, do ser humano, né? Do ser humano, Filho de Deus. Ora, Jesus como ser humano, quando é que ele surge? A partir da concepção, não é? Lá daquele momento que a Virgem concebe no ventre, não é ali que surge o Jesus ser humano? Não é como todo ser humano, não começa da concepção, lá no ventre. Então, ele, a partir dali, ele é o Filho de Deus, né? O Filho de Deus, mas eu estou falando dele como homem. Agora, ele como Deus, aí ele não é filho. Ele não é filho de ninguém. Ele não é filho de ninguém, ele nunca foi gerado, ele nunca foi criado, ele é Deus. Aí nós vamos lá para o que nós estudamos no encontro passado. Deus Todo-Poderoso é um que existe em 3 pessoas. O Pai, porque é assim que ele se apresentou nessa revelação bíblica. O Filho, a partir da concepção, né, ele aparece como o Filho de quem? Do Pai, não é assim? E o Espírito Santo. Será que os irmãos estão conseguindo compreender o que eu estou dizendo? Digam que estão aí ou que não estão. Então ele é esse filho, é a partir da sua humanização. Mas se pega da sua humanização para trás, ele é Deus. É Deus que veio, uma daquelas 3 pessoas da Trindade, que veio para morar entre nós. Que veio, que se humanizou, né? E se vestiu de carne que nem nós, e veio morar entre nós. Então, precisa dar esse corte aí, não é? Lá na eternidade, ele é Deus. Quando chega da concepção para frente, ele é o Filho de Deus, sem deixar de ser Deus. Tomara que esteja dando para entender, né? Tomara que esteja dando para entender. Louvado seja o Senhor. Muito bem, então, totalmente homem, como eu disse, dá para ver, né? Lá do seu nascimento normal, bebezinho que cresceu, que foi para a escola, estudou e tudo, e ficou lá convivendo com aquela família e tudo, e aparece em algum momento sentindo coisas que ser humano sofre, né? Tendo sede, tendo fome, se cansando, né? Ficando exausto, fatigado, né? Então, tudo isso Jesus sentiu do ser humano. E a própria Bíblia diz que ele foi tentado em tudo que o ser humano é tentado. Eu sei que é difícil a gente engolir isso, né? Porque por causa do respeito que a gente tem com Jesus. Não é verdade? Quando diz assim, que Jesus foi tentado em tudo que nós somos tentados, a gente fica logo assim, meu Deus, Jesus. Porque nós, de tentação nós entendemos, não entendemos? De tentação nós entendemos, né? E a gente sabe que nós não somos lá essas coisas, né? Mas, acredite, a Bíblia diz, ele foi tentado em tudo. Agora, diferente de nós, ele nunca pecou. Toda vez que veio a tentação à sua mente, ou que veio de fora, como o próprio Satanás veio tentá-lo pessoalmente. É porque também era peso pesado, né? Tinha que ser alguém que, entendeu? Tinha que se arregimentar, no mínimo, o inferno todo. Mas ainda para quando chegasse diante dele, ainda tremer todinho ainda. Né? Como foi aquele caso que tinha aquele demônio lá, e quando Jesus chegou, ó, Filho de Deus, o que é que tu veio fazer aqui, Filho de Deus? Filho do Altíssimo.
Naquela hora ali, ele não está reconhecendo o ser humano. Ele está reconhecendo o Filho de Deus. É o Deus Todo-Poderoso. Então, meus amados, ele, como Deus, estava ali, né? A Bíblia diz que ele não usou de usurpação. Ele não usou de usurpação. Toda vez que Jesus precisou agir como homem, ele agiu como homem. Se em algum momento, não é fácil a gente definir isso, né? Se a gente for tentar pegar os textos bíblicos, aqueles relatos dos milagres, por exemplo, e a gente for dizer assim, bem aqui ele estava agindo como Deus. Não é fácil fazer isso. Mas se nós considerarmos, por exemplo, o que o João escreve, o Evangelho de João. O Evangelho de João, logo de cara, quando você abre o Evangelho, você vê logo qual é o propósito de João. Ele quer dizer que Jesus era Deus. É isso que João quer dizer no seu Evangelho. E ele já começa dizendo assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E aí ele está falando de Jesus, não é? E daí pronto, o Evangelho de João tem esse propósito. E aí pode ver as vezes que o João usa ele mostra Jesus dizendo, olha, eu sou. Essa expressão, eu sou, ela está lá no Antigo Testamento. No dia que Moisés quis saber, que o Senhor chamou Moisés e disse, Moisés, tu vai lá conversar com o faraó, para levar o meu povo, tirar daí dessa escravidão. E naquela conversa do Senhor com Moisés, chegou uma hora que o Moisés disse assim, mas aí eu digo que quem? Eu estou mandado de quem quando eu chegar lá? Quando eu for conversar com o povo, e eu vou chegar assim, sem uma credencial, não é? E aí o Senhor disse assim, diga assim, o eu sou me enviou a vocês. Então João pega essa declaração e ele pega ela e coloca e ele destaca todas as vezes que Jesus disse, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão, eu sou a videira, eu sou e eu sou. Essa expressão eu sou, ela impregna o Evangelho de João. É João querendo dizer assim, vocês estão vendo quem é ele? Vocês estão vendo aí quem ele é? Porque Jesus usa muito essa expressão, eu sou, né? E aí João pega e faz o link, diz, olha, ele está dizendo aí quem ele é. Então, fica muito claro, como eu disse, eu não vou aqui dizer para os irmãos, né? Apesar de que a gente olha, né, aquele texto bíblico, aquela situação no mar, que os discípulos ficaram aperreados, não é? E aí o Senhor está dormindo, né? O Senhor não se aperreia. O Senhor não se aperreia, né? Ele acordou. O que foi, criança? O que está acontecendo? Senhor, aí, vento, calma aí, vento. Mar, quieta aí. E aí lá aparece uma expressão, quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aí a gente fica assim, isso aqui, parece assim que chegou numa hora que ele colocou a prerrogativa, né? No dia que eles foram prender Jesus, chegou aquela turma lá, e soldado e tudo, e aí eles perguntaram, né? Quem é? E Jesus disse, eu sou. Para quê? Né? Para quê que Jesus disse? Caiu todo mundo no chão. Pá! Deram que rolaram. Aqueles soldados tudo bem preparado e pronto para pegar, não é?
Quando Jesus disse, eu sou, eu sou tudo o que precisar ser. Né? E aí eles caíram por terra. E aí vai outras, né? Para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados. É um outro texto muito emblemático, né? Muito emblemático. Poder para perdoar pecados. E por aí vai. São muitas as declarações de que Jesus, né, manifestou um poder jamais visto, né? É verdade que às vezes a gente se empolga muito, talvez a gente nunca tenha entendido o que Jesus quis dizer quando ele disse, e sinais maiores, ou obras, né? É obras que ele diz, né? Obras maiores, né? Aí talvez a gente queira jogar mesmo nessa de sinais, né? Ele diz, obras maiores do que as que eu faço, farão. Talvez a gente não entendendo bem isso aí a gente sonha, né, com um dia que a gente vai fazer o vento parar, o mar parar e por aí, né? Muito bem. Também nós temos aqui na declaração do nosso credo, deste artigo, além da nossa fé em Jesus, o único Filho de Deus, plenamente homem, a sua concepção, né, foi virginal, a sua morte vicária e expiatória. A sua morte vicária e expiatória. Eu estou comentando o artigo aqui, né? Então essa expressão morte vicária, apesar de que o termo eu passei muito tempo achando que a expressão vicária, sei lá, era outra coisa, né? A expressão vicária, na verdade, ela significa em substituição de, né? Esse é o sentido dessa expressão vicária. Em substituição de, né? Então isso aqui mostra o propósito, né? O propósito, por que que Jesus morreu? Por que que Jesus morreu, né? A sua morte foi vicária, em substituição de Hernildo, né? Em substituição de Evanilson, né? Em substituição de Ian, entendeu? Então, em substituição de Andrade, a morte era em lugar de outro que deveria morrer. Quem era esse outro? O pecador. Todos os pecadores, né? O salário do pecado é a morte. No dia que comer daí, ou seja, que pecar, que desobedecer, certamente morrerá. Então, alguém estava condenado à morte. Jesus chegou e se ofereceu no lugar desse alguém. Então a morte dele é para substituir, e também ela tem um sentido de expiar, né? Essa expressão expiatória, de expiação, e o significado disso é que a pena foi aplicada, o preço foi pago, né? A pena, o que era devido, o que se devia lá, o que se tinha que pagar, foi pago. Então, significa que a morte de Jesus, ela é suficiente. Ela é suficiente. Ela pagou devidamente tudo que o pecador tinha que pagar. A sentença era morte. Então Jesus morreu, deu o seu sangue, não é? Deu o seu sangue para que, como diz lá no capítulo 3 de João, versículo 16, né? Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Toda vez que um pecador se arrepende
E o sacrifício de Jesus, meus amados, ele vale, quando a gente olha na Bíblia, ele é o cordeiro morto, oferecido por Deus, desde a fundação dos séculos. Então, lá na origem de tudo. E aí, como é que a gente explica isso? Explica que Deus, na sua presciência, na sua capacidade de saber o futuro, ele já viu, e talvez bem isso seja um ponto, né, onde haja que motive aquelas discussões sobre predestinação e tudo. É simplesmente o fato de que Deus sabe das coisas antes que elas aconteçam, sem necessariamente ele estar encaminhando aquela coisa. Não é um encaminhamento dele, ele sabe antecipadamente que aquilo acontecerá, e ele não é pego de surpresa, e ninguém pode prejudicar Deus, justamente por isso, porque ele tem o conhecimento prévio das coisas. Seria impossível, é impossível alguém surpreender Deus. Então, sabendo do que aconteceria, já foi tomada a providência, sem que Deus tenha encaminhado. Deus não fez o homem querendo e determinando assim que ele tinha que pecar, tinha que desobedecer, nada disso. Agora, ele sabia que o homem ia pecar, ia desobedecer, não é? E aí ele colocou já o plano. Por isso a expressão cordeiro morto desde a fundação, né? Então, uma coisa que eu quero destacar aqui é a validade do sacrifício de Jesus. Ele não tem apenas uma validade a partir do momento em que o sacrifício é efetuado. Ele tem uma validade que alcança o princípio. Ele alcança desde o Adão. Todos os que conseguiram andar no caminho de Deus e agradar a Deus e que foram aceitos por Deus, todos pela obra de Cristo no Calvário. Ainda que isso aconteceu 2000 anos antes de Cristo, 500 anos antes de Cristo, mas ficou lá como que numa espera, aguardando até que o sacrifício perfeito fosse realizado. Todo aquele sacrifício, aquele animal que morreu lá no Éden ainda, Deus não matou um animal e não pegou a roupa do animal para fazer roupa para o Adão e a Eva, entendeu? Aquilo ali já mostrava que tinha que haver uma morte, um derramamento de sangue, e o sacrifício ia demandar isso. Então tudo aquilo ali aponta para Jesus. Tudo aponta para Jesus. Depois vem o Abraão, aí aquele cordeiro que substitui o Isaac. O Noé oferece lá sacrifício de animais limpos. E aí daí pronto, daí para frente um derramamento de sangue sem precedente naqueles sacrifícios, que o sacerdote trabalhava, que suava só matando animal, derramando sangue para purificar isso e aquilo mais e aquele outro e aquele outro. Tudo aquilo eram medidas que só servia para dizer, precisa um sacrifício, o pecador tem que morrer, e sem derramamento de sangue, como está lá em Hebreus 9:22, não há remissão de pecados. Então, aí finalmente chega Jesus. Antes de Jesus, se dizia assim: o sacrifício cobria o pecado, cobria o pecado, cobria o pecado. A partir de Jesus, João diz: agora esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. O que estava sendo só coberto, o que estava sendo tratado de maneira paliativa, agora será definitivamente
definitivamente tratado, porque aí o pecado sairá. Louvado seja Deus para sempre. Louvado seja o Senhor. Então, vicária, a sua morte em substituição do pecador, expiatória, pagou devidamente, né? Pagou toda a conta. Também nós temos aqui nesse artigo a ressurreição corporal de Jesus. A sua ressurreição corporal. Entenda uma coisa aqui, ó. Quando Jesus se humanizou, né? E quando foi feito isso? A partir da concepção no ventre de Maria, não foi isso? Ele se humanizou, nasceu, viveu, morreu. Aí ele ressuscitou. Entenda uma coisa. Na ressurreição, Jesus não foi trocado por outro. Foi o mesmo que foi concebido no ventre de Maria, que nasceu, que cresceu, viveu, morreu. Ele ressuscitou. O mesmo. O mesmo. Quem é Jesus hoje? Se a gente tem uma facilidade muito grande em entender que Jesus é Deus. E a gente deve pensar assim, né? Eu imagino que a maioria das pessoas pensem assim: ele voltou ao que ele era antes da concepção. Porque aí ele não tinha humanidade, não é assim? Não é verdade? Antes da concepção ele não tinha humanidade, ele só tinha divindade. E é comum as pessoas pensarem isso. Ele deixou o corpo e voltou. Não, Jesus continua, ele é um ser humano ressuscitado, lá no céu. Ele não tem duas naturezas, a humana e a divina. Ele não morreu como ser humano e não ressuscitou, pois ele continua do mesmo jeito, do jeito que ele era aqui. Ele hoje está lá no céu, ele é um ser humano que morreu e ressuscitou e está lá no céu sentado à direita de Deus. Será que caiu bem ou será que deu choque? Eu estou com medo de ter dado assim choque, porque para mim eu passei muito tempo pensando isso. Eu pensava assim, ele voltou, né? Isso, exatamente. Tinha alguma diferença nele? Claro. Ele não ressuscita num corpo como nós estamos aqui, ó. Não é do jeito que nós estamos. Ele ressuscita num corpo glorioso, que é o corpo que nós teremos. Enquanto nós estamos aqui, nós precisamos aqui desse corpo como temos hoje. Quando chegar a hora de irmos para a eternidade, para a dimensão celestial, aí nós teremos que ganhar um corpo com característica celestial. Aqui nós nos adaptamos dessa forma. Lá, e agora Jesus ia sair daqui. Terminou a obra aqui. Ele vai voltar. Então ele ganhou o corpo apropriado. Mas continua sendo o mesmo Jesus, com o mesmo que morreu. E aí ele mostrou isso. Tomé, está aqui ó, a marca do cravo. Entendeu? Está aqui a marca da lança, ó. Pode triscar, tem a cicatriz. Tem aqui um queloidezinho aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Pode triscar na cicatriz.
a triscar na cicatriz, ó. Aí eles ainda ficaram, claro, fica muito claro que tinha alguma coisa diferente. Claro, estava glorificado. Não é? Tinha alguma coisa de diferente? Tinha, estava glorificado. Mas alguém ficou, és tu mesmo, Senhor? Sou. Vocês têm alguma coisa de comer aí? Ele disse, temos, tem que comer. Daqui, comeu. Está vendo? Não sou fantasma. Então Jesus não era fantasma antes da sua morte e ressurreição, e ele ressuscitou. Hoje até a gente pensaria assim, que se encaixaria mais essa ideia fantasmagórica, né? Porque ele não é como nós. Ele já passou pela glorificação, que nós ainda passaremos. Não é por ela, mas é o Jesus que foi concebido no ventre da Maria, que nasceu, que viveu, cumpriu seu ministério aqui, morreu, ressuscitou ele mesmo e está sentado à destra de Deus. Do mesmo modo que um dia nós ressuscitaremos, né? Ou seremos transformados, vivos, que é o que eu quero para mim e para vocês, que a gente não tenha que morrer, não é? Não é porque nós somos especiais, não. É porque Deus tem essa promessa e nós estamos aqui esperando Ele cumprir em nós. Não é não? Estamos aqui esperando Ele cumprir em nós, não é? Como a Maria foi agraciada, quem dera nós sermos agraciados e ser a geração do arrebatamento, e daqui a pouco o Senhor vem e nos transforma, nos dá um corpo glorioso, e a Bíblia diz, semelhante ao corpo de Cristo na sua ressurreição. Então, Jesus ressuscitou. Ele é o mesmo que morreu. Não foi trocado por outro. Amém? Não foi trocado por outro. Foi o mesmo que morreu, o mesmo que ressuscitou e subiu para o céu, né? A sua ascensão. Jesus voltou para o céu. Isso foi visto por quê? Por mais de 500 pessoas, não foi? Mais de 500 pessoas assistiram Jesus voltando para o céu. Subiu numa nuvem, escondeu ele. Viram ele subindo, até que, né? E aí o texto da Bíblia, acho que é o Salmo 24, né? Que diz, levantai, ó portas, né? As vossas cabeças, ó portais eternos, não é assim? Para que entre o Rei da Glória. É Jesus voltando para o mesmo lugar de onde ele veio. Mas agora, aqui, ele era Deus humanizado, né? Era Deus humanizado. E agora ele está lá da mesma forma. Deus humanizado. Só que com a diferença de que o seu corpo agora é glorioso. Adaptado para a realidade que está nos aguardando. Louvado seja o Senhor, não é? Mas tendo nós a alegria. E aí é o escritor aos Hebreus que fala isso, né? O escritor aos Hebreus que fala isso. Ele diz que nós temos um sumo sacerdote lá, à direita de Deus, que pode se compadecer de nós. Por quê? Porque ele tem a sua humanidade, como nós somos humanos. Então Jesus é lá no céu o representante autêntico. Aqui na terra ele era o representante autêntico de Deus, e lá no céu ele é o representante autêntico do ser humano. Do ser humano. Quando você chegar no céu, né? E tem, eu acho que é o texto que fala da morte do Estevão, não é? A morte do Estevão,
que diz que quando Estevão estava sendo apedrejado, ele olhou e viu o céu aberto e o trono de Deus, e Deus assentado no trono, e ao lado do trono de Deus estava Jesus em pé. E quando a gente vê assim em pé, a gente se arrepia todinho. Estava em pé para recebê-lo, para o aguardando, para recebê-lo e introduzir na glória eterna do Pai. Louvado seja o Senhor. Então, nós temos esse representante lá na glória, que é o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Como a Bíblia diz, ele é o primeiro a ressuscitar de entre os mortos. Toda vez que fala isso, para aqueles que são menos acostumados com Bíblia, precisa esclarecer alguma coisa, porque tem ressurreição de gente lá no Antigo Testamento. E Jesus, estando aqui, ressuscitou gente, Agora, essas pessoas que ressuscitaram no Antigo Testamento, assim como os que ressuscitaram no Novo Testamento, ressuscitadas pelo próprio Senhor Jesus, ainda não era a chamada primeira ressurreição. Era uma espécie assim de ressurreição eventual. Só porque Deus usou de misericórdia com aquela pessoa que tinha morrido, ou com aquela família que estava sofrendo, só porque Deus é amoroso mesmo, e só porque Deus é todo poderoso mesmo, e resolveu fazer aquilo ali. Mas aquilo era uma ressurreição que aquelas pessoas voltaram a morrer. Agora, o primeiro a ressuscitar, para não morrer nunca mais, Jesus Cristo. E logo depois da ressurreição dele, a Bíblia diz que sepulcros se abriram e corpos de santos que dormiam no pó da terra também ressuscitaram. Então, ato contínuo, a ressurreição de Jesus, outras pessoas ressuscitaram. Jesus e estas outras pessoas aí já estão ressuscitados para nunca mais morrer. Então, nesse sentido, ele é chamado primícia dos que dormem, primícia da ressurreição. Louvado seja Deus para todo sempre. Portanto, meus amados, já encerrando, que hora nós temos? Já é mais de 8 horas. Meu Deus, é 9h04. Muito bem, então nós cremos no Senhor Jesus Cristo, único Filho de Deus, plenamente homem, na concepção virginal, em sua morte vicária e expiatória, em sua ressurreição corporal dentre os mortos e sua ascensão, vitoriosa aos céus. Louvado seja Deus, Esse aspecto aí da volta de Jesus, ele tem tudo a ver, A ressurreição e a ascensão de Jesus tem tudo a ver com aquilo que a gente via lá no Antigo Testamento, do sacerdote que entrava para oferecer o sacrifício, e ele tinha que voltar de lá vivo. Se ele morresse lá, aí não valeu, Deus não aceitou, Deus não se agradou, por isso ele morreu, Então, a ressurreição de Jesus e essa sua volta significa que o sacrifício foi aceito, valeu, o preço foi pago. Como ele mesmo disse lá no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30, eu acho que é assim, ele disse, está consumado, Então, o preço, a obra foi completa e Deus aceitou e valeu a pena. Louvado seja Deus para sempre. No nosso próximo encontro, que será na sexta-feira, nós teremos trabalho aqui quarta-feira com as nossas crianças, Será o culto infantil, nesse horário das 19h30. E na sexta-feira nós estaremos de volta
com o nosso estudo aqui, o comentário, né, do nosso credo. E sábado tem o trabalho que é o culto da mocidade, os nossos jovens. Domingo também tem culto de adoração, mas o estudo aqui do credo só às segundas e sextas. E na próxima sexta-feira nós estaremos trabalhando o quarto artigo do nosso credo, né? Que é o enunciado é assim: cremos no Espírito Santo. Aqui tem uma, tá colocado assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Mas eu disse, quando eu falei da Trindade, que esse termo terceira pessoa é impróprio. É um termo impróprio, né? Não, porque dá uma ideia de hierarquia, né? E é impróprio esse termo, né? Mas aqui no credo escreveram assim, né? No Espírito Santo, pessoa da Santíssima Trindade, consubstancial com o Pai e o Filho, Senhor e vivificador, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, que regenera o pecador, que falou por meio dos profetas e continua guiando o seu povo. E aí, referências bíblicas, se você quiser anotar, segunda carta aos Coríntios 13:13, segunda carta aos Coríntios capítulo 3, versículo 6 e versículo 17, Romanos capítulo 8, versículo 2, João, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 11, carta de Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 5, e segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, e Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Então, você já pode antecipar o estudo e o assunto desse quarto artigo, ele está dentro da doutrina bíblica que nós dizemos paracletologia ou pneumatologia ou a chamada doutrina do Espírito Santo. Estudo a respeito da pessoa do Espírito Santo, né? Então, trabalharemos isso de forma, como temos feito até aqui, né? Um comentário bem conciso, bem sintético, por conta do tempo, né? Passaríamos aí 2 anos, né? No mínimo, estudando, fosse detalhar tudinho, né? Seria muito estudo. E eu recomendo que os irmãos estudem, né? Compre uma teologia sistemática, estude essas doutrinas, né? Existe aí alguns livros, né, que trabalham essas principais doutrinas da Bíblia. Você precisa fazer isso, investir, né, no seu conhecimento, na sua formação cristã, que serve tanto para você servir a Deus, né, conhecer para você mesmo, como para servir, ajudando que outras pessoas também conheçam a Deus e sirvam a Deus. É o que a Bíblia diz, para que o homem de Deus seja perfeito, né? Está lá 2 Timóteo 3, 16, 17, por aí, né? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que Deus nos abençoe e nos guarde no seu amor para sempre. Nós vamos orar ao Senhor agora. E nesta oração eu quero convidar os irmãos para nós apresentarmos, né? Nós temos aí pessoas nossas, né, que estão... A nossa irmã Maria Ferreira, que eu pensei que ela estivesse aqui na cidade, está em São Luís, né? A irmã Maria Ferreira, internada em São Luís, tem o esposo da irmã Toinha, né? O seu Íris, né? Eu até que ouvi hoje uma fala dela aí, que ela mandou, a irmã Toinha, que ele não está assim tão mal não, né? Eu pensei que tivesse mais ruim, mas graças a Deus ela botou aí uma nota, né? Que ele está
não está naquele nível entubado, né? Está com oxigênio, mas não está entubado e está, né, tá reagindo. Ela colocou isso aí, né? Ainda agora eu ouvi isso aí, um áudio colocado por ela mesma, e até agradecendo as orações dos irmãos e pedindo que os irmãos continuem orando pelo esposo dela. Então vamos fazer isso, né? Orar pelo esposo da nossa irmã e o menino da irmã Paula, o Iago, né? O Iago sofreu uma lesão, né, bem grave, principalmente em um dos olhos. Mas quando chegou lá em São Luís, que o médico fez aquela primeira avaliação, ele identificou que ele está conseguindo enxergar, pelo menos de um dos olhos está conseguindo. Eu conversei com a irmã Paula hoje, ela disse que quando acende a lâmpada, apesar dele estar vendado, né, mas quando acende a lâmpada ele percebe, né, que clareou. Então ele está enxergando pelo menos de um dos olhos. O outro, né, eu conversei hoje com uma pessoa que trabalha na saúde e essa pessoa esteve me explicando que o fato de um olho não ficar enxergando logo pode ser só por conta do trauma, né? Que dá uma pancada ali num nervo, alguma coisa assim, não necessariamente compromete definitivamente, mas até que sare, desinflame, né? E pode voltar ao normal, só, né? E é isso que eles estão aguardando, né? Que sare, para que o especialista venha olhar e avaliar e tal, e tal, e tal. E aí o que entra aí, ó, nessa restauração, eu acredito muito na sua oração. Eu acredito muito na sua oração. Ore a Deus e peça por essas pessoas todas, né? Porque a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tá certo, meus amados? Então nós vamos orar ao Senhor nesta hora, né? Vamos orar a Deus nesse momento. Depois nós vamos ter um hino, que parece que ainda não teve o ofertório hoje. Vai ter um hino ainda. Quem é que vai cantar depois? É a cantora mesmo? Quem? Só a cantora. Quem canta é quem é cantora, né? Aí nós vamos ter, mas agora vamos fazer essa oração. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, o seu Filho, oramos mais uma vez. Nós apresentamos, Senhor, o seu Íris, esposo da nossa irmã, apresentamos a irmã Maria Ferreira, apresentamos o Iago. Deus, nós apresentamos todos os nossos irmãos e irmãs que estejam nesse momento apresentando sintomas de gripe, Senhor, ou febril, todos os que estão sentindo algum mal-estar, Senhor, e apresentamos as pessoas que estão testadas positivas para essa doença que tem perturbado o mundo inteiro. Pai querido e poderoso, nós apresentamos, Senhor, aquela pessoa da nossa cidade que o Senhor conhece, está, Senhor, perturbada em verdadeiro pânico, Senhor. A sua estrutura emocional não suportou e ela entrou em pânico, está sofrendo, perdeu, Senhor, a sua condição normal de vida. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Senhor, visita cada uma dessas pessoas agora, faz cicatrizar, Senhor, os ferimentos lá no Iago, restaurando todos os tecidos, Senhor, e não deixando que fique nenhuma sequela, que ele possa voltar a ver normalmente, ter a sua saúde por completo, e assim, Senhor, a sua filha, que saia daquele leito e saia viva e saudável, e o esposo da irmã, e que todos os nossos irmãos e pessoas da nossa cidade
cidade, assim como tantos outros que para todos os lugares, Senhor, estão sofrendo. Em nome de Jesus, Senhor, o Senhor é o Deus que sara, envia do alto providência de vida e de saúde, Senhor. Nós estamos lhe pedindo, Pai, opera mais milagres, como o Senhor já tem feito até aqui. E nós temos visto aqueles que estão, Senhor, que são portadores das comorbidades, como os profissionais de saúde dizem, e que eles têm a menor chance, mas o Senhor já os tem levantado do leito da UTI. Ó Deus, o Senhor é poderoso. Abençoa esta gente toda e garante a vida, Senhor, porque o Senhor é o Deus que dá vida e que a sustenta. Pai amado e querido, em nome de Jesus, o seu Filho, Senhor, nós oramos, meu Pai. Nós pedimos a sua providência e nós lhe agradecemos, meu Deus. Lhe agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Cadê a nossa cantora?